Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Café com Cinema. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as mudanças que Hollywood foi passando durante os anos. Nós já falamos do cinema mudo para o cinema falado, da iluminação, da câmera e hoje nós vamos falar das cores. Como foi essa transição do preto e branco para o cinema cores? Na verdade, isso foi um processo muito gradual, que demorou muito tempo, não foi da noite para o dia, porque não tinha equipamento necessário e avançado para fazer essa transição no início. O que aconteceu lá no início, quando a imagem começou a ser projetada, teve algumas pessoas que tentaram fazer pinturas à mão. Entretanto, não deu muito certo, porque não mostrava uniformidade e realidade. Isso fez com que eles desistissem logo de cara. O que foi depois, um outro processo que chegou foi o Prismacolor, lá no início do século XX. Mas também não deu muito resultado, porque o Prismacolor era muito limitado e não tinha como captar de forma uniforme a cor. Isso também não mostrava a realidade, fazendo com que os produtores desistissem mais uma vez. Com o tempo foi passando e foi depois que eles desenvolveram o Technicolor. Entre a década de 20 e 30, não se sabe muito bem, entretanto, foi só em 1939 que ele mostrou a sua cara na telona. Mas como era esse processo? Esse processo era uma série complexa de filtros com câmeras que captava e projetava as imagens, fazendo o filme ficar colorido. Como eu falei, ele só apareceu na década de 30, lá no finalzinho, em 1939, porque foi aí onde teve o lançamento do filme Mágico de Oz e O Vento Levou. Dois sucessos clássicos e mundiais de Hollywood. Se você não viu ainda, não sabe o que está perdendo. São dois filmes que são ícones para o cinema mundial. São muito importantes e ganharam o Oscar. Na verdade, foi aí Mágico de Oz que ganhou uma das categorias para o Oscar. Mas o que é importante entender também, gente, é que mesmo o filme já tendo cor em dois filmes, como eu falei, não foi 100% a mudança do filme preto e branco para cores em Hollywood. Isso demorou um bom processo. Na verdade, a gente tem a década de 40, 50 e 60, alguns filmes preto e branco ainda. Na verdade, a gente tem grandes clássicos que ainda são preto e branco. Entre eles, Casablanca, Citizen Kane e Sunset Boulevard da década de 50. Então todo esse processo de mudança das cores levou um bom tempo, na verdade. Por quê? Apesar da população, ou melhor, a audiência estar gostando dessas mudanças tecnológicas, os estúdios foram indo de acordo com o que a audiência estava pedindo e eles analisando cada passo dos filmes a cores. Por que tudo isso? Porque se a gente for parar para ver, da década de 20 para a década de 40, teve muitas mudanças em Hollywood. Então, os estúdios começaram a ver com muita calma qual era a mudança que ia estar funcionando e qual a mudança que não funcionaria. Por isso, o filme a cores demorou um pouco para começar a transição. Não tinha como eles fazerem tudo porque eles estavam com receio. Lembra que eu falei para vocês que teve algumas pessoas que não aceitaram muito bem a mudança do filme mudo para o filme sonoro? Principalmente porque teve alguns atores e atrizes que não se adaptaram com o diálogo. Então eles estavam com um pouco de receio também para mostrar essa parte colorida dos atores e atrizes. Mas todo esse processo foi ganhando forma, foi começando a ser adaptado cada dia mais com novas técnicas, até que na década de 60, praticamente todos os filmes, se não todos, já estavam na fase colorida. O que é bem interessante a gente ver, gente, porque foi uma coisa que foi crescendo muito gradativamente e todo mundo foi fazendo aceitação. Outra coisa importante falar também é que muitas dessas mudanças começaram a ocorrer com um pouco mais de rapidez na década de 50 e 60 por causa da mudança da televisão, que eu vou falar mais pra frente para vocês, porque teve muita mudança na década de 50 e também no finalzinho da década de 40, quando acabou a guerra, ou melhor, a Segunda Guerra, porque muitas coisas em Hollywood tiveram uma caída muito grande, não só a entrada da televisão, mas sim também a queda do código Hertz.
que eu já falei para vocês como funcionava o sistema de estúdio. Se vocês não lembram ou se você não viu ainda, volta lá que tem um vídeo especial falando como era esse sistema que tinha Hollywood na década de 10, 20, 30 e 40. Mas é bom a gente lembrar, gente, que nem tudo começou com cores como a gente faz hoje, né? Hoje você consegue ver a tonalidade da pele, do olho, do cabelo. E antigamente não era assim. Antigamente as pessoas brilhavam em preto e branco. O que era bem interessante é porque mostrou muito para eles e eles tinham que, na verdade, usar bem o talento porque era um pouco mais complicado, digamos assim, né? Devido os equipamentos mostrava que eles tinham que realmente trabalhar duro para trazer tudo o que eles trouxeram. Um conselho que eu dou para vocês é olharem Casablanca. Casablanca é um filme maravilhoso que fala sobre um amor proibido, mas calma, gente, tem uma mensagem muito legal no final, que é, na real, o amor à pátria. Se você não viu esse filme ainda, você pode assistir, eu acredito que no YouTube tenha. É um filme muito bonito, é um filme que tem uma mensagem muito bonita, né? E é um filme preto e branco, mas não se preocupe, porque ele não é um filme cansativo, ele não é um filme entediante, que nem muitas vezes pensam. E eu sei que tem muitas pessoas que não estão acostumadas a assistir filmes em preto e branco, porque acham que é um pouco tédio, né? Mas não é não, gente. O filme preto e branco, na verdade, mostra muito do que as pessoas que fizeram cinema naquela época tiveram que inventar, reinventar e criar para a gente ter a TV ou o nosso cinema a cores hoje. Então, vá lá e dá uma olhadinha. Outro filme interessante também é o Citizen Kane. E se você não viu O Vento Levou e Magic de Oz, você tem que assistir. É um filme muito legal, é um filme do finalzinho da década de 39, aonde tem uma outra transição também no cinema mundial. Eu não falei ainda aqui, mas eu vou falar num dos próximos vídeos, que são os gêneros que entraram no cinema depois da década de 30. Na verdade, tem muitas mudanças tecnológicas que ajudaram muito a entrar novos gêneros. A gente viu algumas dessas mudanças aqui no canal já e eu vou trazer muito mais para vocês. Então, é só ficar de olho, você não pode perder. Eu te vejo na próxima semana e não deixe de conferir os outros vídeos pequenininhos que eu tô trazendo todo dia. Eu vou trazer muitas curiosidades, não só do cinema, como da literatura. E se você quer saber de algum assunto que eu não trouxe aqui ainda, só deixe o seu comentário no final. Não deixe de dar o seu joinha, compartilhar e se inscrever. Eu venho na próxima semana. Tchau, tchau!